Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O diretor-geral da agência, ANTT, suspendeu sob júdice os efeitos da deliberação número 310 de 14 de setembro de 2023, que aplicou à empresa Pervidor Transportes Limitada a pena de cassação de sua autorização. Na mesma decisão, publicada nesta terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024, foi aplicada a pena de multa no valor de R$ 8.500, como alternativa à pena de cassação à empresa com sede em Cuiabá, no Mato Grosso. Pela decisão número 945, o superintendente do SUPAS negou o pedido de autorização para operar os mercados pleiteados pela NTU, Transporte Passageiros e Cargas Limitada. O motivo é a inobservância ao disposto no artigo 4 da deliberação número 134, de 21 de março de 2018, artigo 1, inciso 5, da deliberação número 254, de 5 de maio de 2020. A ANTT publicou apenas uma decisão na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2024. Pela deliberação número 946, o superintendente autorizou 9 empresas para prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, realizado em regime de fretamento, sendo elas MBS Viagens e Turismo, MAM Transporte de Passageiros e Turismo, Márcio Renato da Silveira Transporte Limitada, Nélia Locações e Transportes Executivo Limitada, Paraíso Transporte de Passageiros Limitada, V2 Rio Transporte e Serviço Limitada, Vale Europeu Turismo Limitada, VF Transportes e Turismo Limitada e Zurk Vans Transportes Limitada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou no último sábado, dia 30 de dezembro de 2023, a medida provisória que cria o Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação MOVER, conhecido como Novo Rota 2030, para estimular o desenvolvimento e produção de ônibus e outros veículos menos poluentes. O pacote prevê incentivos fiscais na ordem de 19,3 milhões de reais até 2028, com os recursos sendo disponibilizados de forma escalonada: 3,5 bilhões de reais em 2024, 3,8 bilhões de reais em 2025, 3,9 bilhões de reais em 2026, 4 bilhões de reais em 2027 e 4,1 bilhões de reais em 2028. Os valores são maiores que o extinto Rota 30, cujo incentivo médio anual até 2022 foi de 1,7 bilhão de reais. O programa também cria o IPI Verde, que prevê menores alíquotas para veículos menos poluentes, mas não somente na operação e sim considerando todo o ciclo, desde a extração da matéria-prima, geração do combustível e até mesmo o nível de reciclagem das peças e da carroceria. É o chamado conceito do poço à roda, ou seja, não basta que o ônibus, carro ou caminhão não seja poluente para operar, também deve haver redução de impactos ambientais para produzir este veículo e depois para sucateá-lo. Na publicação do Diário Oficial da União, do dia 30 de dezembro de 2023, o governo federal diz que o programa MOVER atende os objetivos da chamada neoindustrialização. A expectativa é de que os investimentos no MOVER alcancem entre 300 milhões de reais e 500 milhões de reais por ano. No Rota 2030, o investimento médio foi de 200 milhões de reais por ano e eram administrados por 5 entidades: Serviço de Aprendizagem Industrial, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Financiadora de Estudos e Projetos, Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O Ministério das Cidades anunciou com recursos do PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, vai financiar para estados e municípios a compra de quase 3 mil ônibus elétricos, para que estes veículos entrem em operação ainda neste ano de 2024. De acordo com a pasta, em todo o país, são 444 coletivos elétricos com bateria, contando a frota de 69 unidades na cidade de São Paulo, o município que tem os maiores planos de eletrificação do transporte por ônibus.
contando com financiamento de diversas fontes que somam 5,75 bilhões de reais. A capital paulista tem a meta de 2,6 mil ônibus elétricos em operação até o fim de 2024. Mas até agora, não houve avanços significativos. Para 2023, o prefeito Ricardo Nunes anunciou 600 unidades em circulação, mas a própria SP Trans, que gerencia os transportes municipais, e a Enel, responsável pela distribuição de energia, informaram que as obras para adaptações nas garagens e na rede sequer começaram. Estudos da ANTP, a Associação Nacional de Transportes Públicos, mostram que pelo perfil da rede de baixa tensão, na maior parte da estado de São Paulo, se 50 ônibus elétricos ou mais carregarem as baterias simultaneamente, inclusive na madrugada, pode cair energia de bairros inteiros. Estes financiamentos pelo PAC, em nível nacional, devem levar em conta a infraestrutura necessária. Hoje, um dos maiores desafios para a eletrificação dos ônibus no Brasil, ao lado de fatores como alto custo de aquisição e dúvidas sobre a real autonomia das baterias. O PAC também deve auxiliar no financiamento da compra de ônibus a diesel em 2024. O Ministério das Cidades prevê 2,7 mil coletivos a diesel do padrão Euro 6, obrigatório para modelo 0 km e que pode reduzir em média 75% os poluentes em comparação com a tecnologia anterior Euro 5. A pasta ainda estima o financiamento de ônibus com outras tecnologias de redução de poluição, como 406 a biodiesel, 127 a gás e 106 híbridos. A CIMOB, Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, o MCID, também divulgou resultados da 6ª edição da Pesquisa Nacional de Mobilidade Urbana junto a municípios de médio e grande porte, com mais de 250 mil habitantes. De acordo com o levantamento, com base na pesquisa Origem e Destino dos municípios que responderam, a maior parte dos deslocamentos se dá pelo transporte individual, carro e moto, com 38%. Em seguida, com 28% das viagens vem o transporte coletivo. Em terceiro, aparecem os deslocadores a pé, que representam 27%. As bicicletas representam apenas 3% dos deslocamentos. A pesquisa ainda revelou que os 67 municípios dos 116 com população superior a 250 mil habitantes que responderam à pesquisa em 2023 somam de 4 mil quilômetros de ciclovias e ciclofaixas no país e mais de 2 mil quilômetros de corredores de faixas para ônibus. Estas cidades reúnem 30% da população brasileira e 70% dos municípios com mais de 250 mil habitantes no país. Dos 32 municípios que declararam ter ajustado a tarifa preponderante do transporte público coletivo em 2023, 6 deles informaram que não houve ajuste ou houve redução de tarifa no último ano. Já 12 dos municípios respondentes tiveram ajuste maior que 10%. Desde 2018, a pasta solicita informações aos municípios com mais de 250 mil habitantes para obter um panorama da mobilidade urbana nas principais concentrações urbanas do país. O juiz Henrique Mendonça, do TJMG, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, atendeu a um grupo de parlamentares mineiros e suspendeu o reajuste da tarifa dos ônibus intermunicipais metropolitanos que atendem a Grande Belo Horizonte. A decisão liminar provisória foi proferida nesta terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024. O governo de Minas Gerais pode tentar reverter. As passagens dos ônibus metropolitanos tiveram os valores reajustados em 7,15% no último dia 29 de dezembro de 2023. O magistrado entendeu que o reajuste desrespeita decreto estadual que diz que os aumentos devem ocorrer a cada ano. Como a mais recente elevação foi no preço em 7 de janeiro de 2023, no entender dos magistrados, as tarifas só poderiam ser elevadas a partir do dia 8 de janeiro de 2024 e não em 29 de dezembro de 2023, como ocorreu. As empresas de ônibus do estado de São Paulo vão pagar mais para a EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, pela fiscalização e gerenciamento do sistema de transportes intermunicipais.
O reajuste se dá em conjunto com o aumento das tarifas. Trata-se do RESEGE, Receita dos Serviços de Gerenciamento e Fiscalização, cobrada em regiões onde as viações atuam como permissionárias e não como concessionárias. Os pagamentos devem ser mensais. Essa cobrança incide atualmente no sistema de ônibus intermunicipais no Vale do Paraíba e Litoral Norte, na região metropolitana de Sorocaba, e nos veículos dos serviços da ORCA, Operador Regional de Coletivos Autônomos, ou RTO, Reserva Técnica Operacional da Grande São Paulo, este que é alvo de disputa judicial para a permanência ou não da operação. Os valores variam de acordo com o tipo de ônibus. No caso do Vale do Paraíba, Litoral Norte, vão de R$ 372,57 para micro-ônibus de até 15 lugares até R$ 5,2 mil para modelos rodoviários usados em serviços seletivos. Já em Sorocaba e região, as empresas por mês vão desembolsar entre R$ 628,76 e R$ 3,7 mil. No caso das RTO e ORCAs, são dois valores: R$ 605,73 para micro-ônibus com até 15 lugares e R$ 867,99 para veículos com 21 assentos. A tarifa de embarque das linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU no terminal rodoviário do Tietê, na zona norte da capital paulista, também foi reajustada no último dia 1º de janeiro de 2024. O valor, que é além da passagem, foi para R$ 2,50. O reajuste é previsto na Resolução 60 da STM, Secretaria dos Transportes Metropolitanos. As linhas da EMTU ligam a rodoviária a municípios vizinhos e são atendidas por veículos seletivos. Os passageiros do transporte coletivo municipal de Concórdia, em Santa Catarina, passam a pagar R$ 8,00 pela tarifa dos ônibus, que era de R$ 5,00, a partir desta quarta-feira, dia 3 de janeiro. O aumento de R$ 3,00 decretado pelo prefeito Rogério Pacheco na terça-feira, dia 2, que acontece para o reequilíbrio econômico-financeiro do sistema, é parte do contrato de concessão firmado com a empresa concessionária em 2014. A tarifa segue congelada desde 2022. O município vinha tentando manter o valor da tarifa, discutindo subsídios. A tarifa dos ônibus da cidade de Contagem, em Minas Gerais, voltou de R$ 5,50 nesta quinta-feira, dia 4 de janeiro. O valor havia sofrido reajuste e subido para R$ 6,00 no último dia 29 de dezembro. Na quarta-feira, dia 3 de janeiro, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou uma multa de R$ 200 mil caso a prefeitura não cumprisse a decisão judicial anterior e suspendesse o aumento do valor da tarifa. A suspensão do reajuste já havia sido determinada pela Justiça no dia 30 de dezembro, mas a Prefeitura recorreu da decisão e afirmou que esperaria o julgamento do recurso, mantendo a passagem em R$ 6,00. Na capital Belo Horizonte, o aumento da passagem também chegou a ser suspenso por uma decisão judicial, mas o reajuste foi retomado após julgamento em segunda instância e o valor subiu de R$ 4,50 para R$ 5,25. Já no exterior, o governo do recém-empossado presidente da Argentina, Javier Milei, publicou nesta quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2024, decreto que prevê que sejam realizados em todos os meses reajustes nas tarifas de ônibus, trens e metrô geridas pelo governo nacional, como ocorre na região metropolitana de Buenos Aires. A gestão ainda pede que as províncias sigam a política de reajuste nacional para as tarifas de transporte público que gerenciam. Com isso, o Ministério da Infraestrutura da Argentina revoga a medida do governo anterior que subsidiava os transportes públicos, que impedia que os repasses inflacionários fossem repassados para as tarifas. De acordo com o decreto, devem ser repassadas as tarifas às variações do INDEC, que é Índice Oficial de Inflação no país, e a elevação de custos de operação como diesel, energia elétrica, pneus e insumos. Desde o fim de novembro de 2023, por exemplo, os combustíveis ficaram 76% mais caros na Argentina. Foi restabelecido uma resolução que havia sido suspensa e determinava a correção dos valores das tarifas ao INDEC.
O governo de Milei diz que as medidas são para diminuir o déficit dos cofres públicos. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus da aviação Lira colidiu com um caminhão na manhã desta quinta-feira, dia 4 de dezembro, no quilômetro 64 da rodovia Anhanguera, em Jundiaí. O acidente aconteceu por volta de 7 horas e deixou apenas o motorista do veículo de passageiros ferido. Tanto os 19 passageiros quanto o motorista do caminhão não se machucaram. O ônibus saiu da rodoviária do Tietê, na capital, e seguia para Rio Claro, no interior do estado. Já o veículo de carga transportava carne. Ambos os condutores foram submetidos ao teste do bafômetro, que acusou negativo para a ingestão de álcool nos dois casos. Em nota, a aviação Lira afirmou que abriu sindicância interna para apurar as causas de responsabilidade do acidente. Um acidente envolvendo um ônibus da cantora sertaneja Dirce Evaristo chamou atenção após perder o controle depois que perdeu o freio na rua Frei Gonzaga. De acordo com a polícia militar, o coletivo acabou batendo em um carro estacionado na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. A colisão ocorreu por volta de 15 horas da tarde do último domingo, dia 31. A cantora Dirce Evaristo e uma integrante da equipe apresentaram ferimentos. A causa do acidente segue analisada. Um acidente envolvendo um carro e um ônibus da aviação Águia Branca que fazia a linha Itabuna-Vitória deixou um morto e 3 pessoas feridas na madrugada desta quarta-feira, dia 3 de janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu nas proximidades do trevo da cidade de Camaquã, no sul da Bahia. Segundo informações preliminares, o carro teria invadido a pista e colidido contra o ônibus rodoviário. O condutor do carro, de 70 anos, acabou morrendo no local. Agentes do Corpo de Bombeiros da Bahia atenderam a ocorrência. Os feridos acabaram encaminhados para o hospital de base em Itabuna. Os passageiros do coletivo não apresentaram ferimentos. Um adolescente de 14 anos que não teve a identidade revelada acabou morrendo nesta última segunda-feira, dia 1º, depois de cair de um ônibus em movimento no centro de São Lourenço da Mota, na região metropolitana do Recife, em Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta de 2h40 da manhã, na Avenida Doutor Francisco Correia. O jovem morreu no local. Agentes do SAMU atenderam a ocorrência. O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do estado do Pernambuco não se manifestou sobre o acidente. A prática de surf no teto dos coletivos é comum na região e segue matando os praticantes. No exterior, um ônibus urbano equipado com chassi Volksbus acabou destruído pelo fogo nesta quarta-feira na via expressa de Luanda, deixando alguns passageiros feridos. De acordo com a televisão pública de Angola, a via precisou ser interditada e o trânsito no local ficou congestionado. Agentes do Corpo de Bombeiros acabaram acionados para o local, porém o ônibus teve perda total. A linha em que o coletivo seguia a viagem não foi informada. Este é o segundo caso envolvendo incêndio em ônibus. No dia 27 de novembro de 2023, um ônibus da empresa Ango Real pegou fogo. Na época, o coletivo seguia a viagem com cerca de 80 passageiros a bordo e acabou destruindo por um incêndio também na via expressa, sem feridos. A causa do acidente segue analisada. A intensa chuva que atingiu o Distrito Federal nesta quarta-feira segue prejudicando a mobilidade urbana, seja no deslocamento por carros ou até mesmo ônibus. Há estragos registrados em várias regiões do DF. Nesta tarde, a governadora em exercício, Celina Leão, progressistas, anunciou que o DF entrará em estado de alerta após a intensa chuva. Acredita-se que até esta noite a medida seja publicada em uma edição extra no Diário Oficial. A principal via de acesso ao aeroporto de Brasília ficou alagada na manhã desta quarta-feira após o córrego Riacho Fundo transbordar. Até às 5h17 da tarde, apenas 2 faixas acessíveis aos motoristas, sendo uma do BRT, foram liberadas. A Mojimob, uma das empresas operadoras do transporte coletivo de Mogi das Cruzes, em São Paulo, vai receber uma indenização de R$14 milhões da Prefeitura relativa ao desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.
Em publicação no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira, dia 29 de dezembro de 2023, a Prefeitura detalha que o valor está atrelado à compressão tarifária relativa aos anos de 2019, 2018 e 2020. Em fevereiro deste ano, a Câmara de Mogi das Cruzes aprovou o projeto de lei do Executivo que prevê o congelamento da tarifa de ônibus em R$ 5,00 nos anos de 2023 e 2024, mediante pagamento de subsídios. Em abril, as duas empresas que atuam no município receberam os repasses no valor total de R$ 30 milhões. A Mojimob recebeu o maior valor, de R$ 17,7 milhões. Já a Princesa do Norte, a outra operadora do transporte local, foi liberada o montante de R$ 13,7 milhões. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios informou nesta quinta-feira, dia 4 de janeiro, que a segunda turma recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal manteve por unanimidade decisão que condenou a empresa de ônibus Real Sul Transporte e Turismo Limitada ao pagamento de indenização para oferecer viagens em condições precárias a passageiros. A decisão fixou a quantia de R$ 2.000 por danos morais. Segundo o tribunal, a passageira conta que comprou passagem para realizar viagem interestadual e que, ao embarcar no ônibus, verificou as condições precárias do veículo. O coletivo, segundo a alegação, estava com mau cheiro no automóvel, cinto de segurança quebrado e as poltronas não reclinavam. A passageira ainda relatou que o ônibus quebrou durante a madrugada e teve que continuar a viagem em outro veículo que também estaria em más condições. Na defesa, a Real Sul argumentou que cumpriu as normas da ANTT no que se refere a atrasos e interrupções superiores a 3 horas, não havendo que se falar em omissão ou culpa indenizável. A empresa de transporte ainda disse que a passageira não conseguiu produzir prova que justifique a reparação por danos morais e que foram adotadas providências para que os consumidores pudessem viajar em outro ônibus, sendo que o atraso não ultrapassou o limite estabelecido pela ANTT. Ao julgar o caso, a turma recursal explicou que a situação configura falha na prestação do serviço e que é de responsabilidade da empresa a indenização pelos danos causados, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ainda de acordo com o entendimento, não se trata apenas de cumprir as normas da ANTT sobre atrasos não superior a 3 horas, mas que há de se analisar todas as provas. Os magistrados destacaram o fato de o ônibus ter quebrado, deixando os passageiros à mercê dos infortúnios que poderiam ter ocorrido na situação descrita. Assim, resta evidência a falha na prestação do serviço que invadiu a esfera da dignidade humana pelo imperioso o dever de indenizar em danos morais, finalizou a relatora. Cabe recurso por parte da empresa. A Autoaviação Catarinense, conhecida por operar linhas intermunicipais em Santa Catarina e demais linhas interestaduais, começou a receber os novos ônibus Paradiso G8 1800DD equipados com chassi Mercedes-Benz 8x2 de 15 metros Euro 6. A fabricante de Caxias do Sul, a Marco Polo, estará entregando neste primeiro semestre as 36 unidades para a empresa de ônibus. Os novos coletivos estão equipados com serviço leito-cama no primeiro piso e semileito no segundo andar. As linhas em que os novos ônibus farão não estão confirmadas. Acredita-se que o trecho Curitiba-Porto Alegre possa ser um dos primeiros a receber os novos G8. O trecho é bastante concorrido entre a Brasil Sul, Catarinense, Expresso Nordeste e Penha. As imagens dos novos ônibus Buscar NB1 VistaBus 365, equipados com chassi Mercedes-Benz Euro 6, seguem chamando a atenção de clientes e pesquisadores em transporte. Ao menos 3 unidades foram vistas com os prefixos 462-301, 462-302 e 462-303, todos equipados com 46 poltronas. Acredita-se que os novos coletivos iniciem operação intermunicipal nos próximos dias. Ao todo, estão comprando 20 unidades do modelo, que estarão distribuídos na seguinte ordem: 10 unidades ao Expresso de Prata, 6 unidades para a empresa Cruz e 4 unidades para o Expresso União.
O Grupo Comporte, que engloba a Aviação Piracicabana, adquiriu em dezembro de 2023 20 Vistabus 365 fabricados pela Buscar. O modelo, que pertence à família NB1, lançado em 2023, foi montado sobre o chassi Mercedes-Benz O500RS. Das 20 unidades, 10 serão destinadas ao Expresso de Prata, 6 à Empresa Cruz e 4 à Expresso União, empresas que, assim como a Aviação Piracicabana, integram o Grupo Comporte. Os veículos que tinham a pintura de fundo na cor branca agora têm prata como cor principal. Faixas nas cores características de cada empresa também são diferenciais, com destaque para um dos ônibus do Expresso de Prata, que recebeu pintura retrô. De acordo com a assessoria de comunicação e marketing do Grupo Comporte, a empresa Expresso de Prata é a primeira do grupo a receber uma pintura em comemoração ao aniversário. Fundada em 1927, o Expresso de Prata é a empresa rodoviária mais antiga do Brasil e uma das mais tradicionais do estado de São Paulo, ligando várias gerações, destaca a assessoria. Os ônibus são equipados com geladeira, ar-condicionado e porta-pacotes com luz de leitura. As 46 poltronas Class Leito Turismo com tomadas USB asseguram conforto e bem-estar aos passageiros. Para o condutor, a cabine conta com poltrona com apoio de braço articulável, cinto de segurança de 3 pontos e sensor de estacionamento. Para o diretor comercial da Buscar, Paulo Corso, o Vistabus 365 é sinônimo de tecnologia, apresentando um novo conjunto de iluminação dianteira e full LED e design com linhas aerodinâmicas. Para marcar o aniversário de 60 anos comemorado em 2024, a Eucatur do Paraná adquiriu 10 unidades do novo Vistabus DD Buscar, entregues em dezembro. Atendida pela concessionária paranaense Nórdica, a empresa optou pelo chassi Volvo B510R 8x2 Euro 6. O modelo obtido pelo grupo conta com motor de 510 cavalos de potência e câmbio automático com alavanca tipo joystick. Para acomodar os passageiros, cada ônibus possui 57 lugares, sendo 48 poltronas leito turismo no piso superior e 9 unidades leito no salão inferior, todas equipadas com tomadas USB. Geladeiras em ambos os salões, ar-condicionado, quente e frio, e sanitário são alguns diferenciais do veículo. Além de ter uma edição especial de aniversário com pintura na cor preta, a plotagem dos veículos adquiridos é em homenagem à fauna nova Amazônia, trazendo cores vibrantes e imagens de animais símbolos como a onça pintada e a arara azul. Para o diretor comercial da Buscar, Paulo Corso, o motivo de alegria para participar desses 60 anos de sucesso. É gratificante para Buscar ter essa parceria firmada e com certeza desejamos contribuir ainda mais para o crescimento da Eucatur. A Eucatur iniciou sua trajetória em 1964 com apenas uma linha ligando cidades paranaenses de Cascavel e Santa Teresa. Com o passar dos anos, a empresa passou a oferecer serviços de transporte de cargas e encomendas. Atualmente, a Eucatur atua em 13 estados brasileiros e no Distrito Federal, transportando mais de 300 mil passageiros. A TE VX Rigger inicia um período de testes em Cuiabá com o ônibus elétrico Azure A12BR, a convite da MTU e da Prefeitura da cidade. O veículo fará operações nas linhas 711, 609, 508, 410, 313 e 10. E será testado pelos operadores Caribus, Integração, Rápido Cuiabá e Vepar. O mesmo modelo que chega a Cuiabá foi recentemente utilizado na COP28 em Dubai, recebendo elogios pelo seu sistema de ar-condicionado ecológico, sem dutos e com saídas de ar individuais nas laterais, que oferece um ambiente uniformemente climatizado no interior do veículo em qual estação do ano, comodidade que é complementada por vidros com tratamento ultravioleta e isolamento térmico nas paredes do veículo. A linha Azure ainda conta com piso baixo total e um exclusivo sistema de ajoelhamento de suspensão que proporciona maior segurança, conforto e facilidade no embarque e desembarque de passageiros. Facilidade é ampliada pelos corredores largos e rampa de acesso na porta central, fundamentais para os passageiros com mobilidade reduzida. Luzes coloridas de LED trazem o benefício da
cromoterapia aos passageiros, Wi-Fi e carregadores USB posicionados nas laterais para quem viaja sentado e nos balaústres para quem circula em pé são alguns dos benefícios que os passageiros podem aproveitar em seus trajetos. O veículo elétrico operará na cidade durante 30 dias, nesta primeira fase oferecendo viagens normais em dias úteis, sábados e domingos. Todos os motoristas e operadores envolvidos receberam um treinamento ministrado pelos instrutores da fabricante com um foco na direção defensiva e inteligente para maximizar a performance dos veículos, como o sistema de frios regenerativos que podem aumentar a autonomia em até 30%, incrementando a disponibilidade do veículo e reduzindo o custo da operação. A Associação Portuguesa de Desportos informou em seu site oficial que oficializou na manhã desta terça-feira, dia 2 de janeiro, o patrocínio da empresa Mobfácil para a disputa do Campeonato Paulista deste ano. A Mobfácil é uma empresa de passagens rodoviárias de forma online, com o fato de poder receber o cartão de embarque via celular. Além disso, é possível embarcar direto no ônibus via QR Code. A marca conta com parcerias que atuam há mais de 70 anos no transporte rodoviário. Entre elas estão as viações Piracicabana, União, Princesa do Norte, Expresso Maringá, Itamaraty, Penha, Expresso de Prata e Empresa Cruz. O clube já possui outros patrocínios relacionados ao transporte de passageiros, como as fabricantes de carrocerias de ônibus Buscar e Caio. O novo patrocinador se junta a Joma, Lava Roupas Ares, MG, Conetecnica, Mariflex, Aquíssimo, 17 Imóveis, Banco Luso Brasileiro, Trelac, Laticínios, São Cristóvão Saúde, Sertacom, Euro 17, Foods, Dadinho, Invictus, Quicaldo e Global Security, que já patrocinaram a Rubro Verde. E antes de finalizar, uma última notícia. A Brasilsul Linhas Rodoviárias completa 20 anos de operação nesta quarta-feira, dia 33 de janeiro de 2024. A companhia, que integra o Grupo Garcia Brasilsul, destacou por meio de nota a apresentação oficial do primeiro ônibus elétrico rodoviário a bateria do conglomerado, que deve ocorrer nos próximos dias, e os investimentos em renovação de frota com aquisição de veículos de modelos da geração 8 da encarroçadora Marco Polo. O veículo elétrico deve receber a marca Brasilsul. Somente em 2023, o grupo diz que fez a maior compra de ônibus da história, com a aquisição de 148 ônibus. Foram investidos cerca de 200 milhões de reais e novas compras devem ocorrer. Em 10 anos, desde 2014, o Grupo Garcia Brasilsul renovou a frota com 894 ônibus que custaram em torno de R$1 bilhão. Na nota, foi destacada também a aquisição de outras empresas de ônibus. Em 2009, a Brasilsul tinha adquirido a companhia Francovig, que operava 16% do transporte urbano em Londrina. Era criada assim a Londrisul, que hoje responde por 35% do serviço do município, com uma frota de 134 ônibus. A aquisição mais significativa foi da Aviação Garcia pela Brasilsul, que ocorreu em fevereiro de 2014, juntamente com as outras duas empresas do grupo, a Princesa do Ivaí e Viação Ouro Branco. Nascia então o Grupo GBS, Garcia Brasilsul. A compra da catarinense Santo Anjo da Guarda, já pelo Grupo GBS, que ocorreu em 2023, também foi frisada pela nota. O Grupo GBS transporta atualmente em média 23 milhões de passageiros ao ano e atende em 7 estados, sendo eles Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. São 2,4 mil funcionários. E neste ano de 2024, deve ser inaugurada a nova sede do grupo, que está em obras na zona leste de Londrina, com 100 mil metros quadrados de terreno e 30 mil metros quadrados de área construída. O valor investido é superior a 60 milhões de reais. Então essas foram as últimas notícias e informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.